Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham. Estamos aqui mais uma vez com o terceiro episódio de nossa série Conversando com o Self. E hoje, o episódio número 3, vamos dar continuidade ao que viemos discutindo e de uma forma mais aprofundada agora, nos adentrando pelos arquétipos. E vamos falar hoje da sombra, não é, Djalma? Sem dúvida, eu também saúdo a todos que estejam nos ouvindo, e a sombra é muito importante no nosso desenvolvimento. Fazer contato com ela, conhecer a sombra, trazer os conteúdos para a consciência vai ajudar no processo de individuação, vai ampliar a nossa consciência. Portanto, hoje nós vamos conversar a respeito da sombra. Vamos lá, amigo. Vamos lá, Djalma. Nós falamos no processo de individuação, foi o primeiro episódio, o processo de individuação. E aí depois falamos na parte, num elemento mais detalhado, que foi a ânima e o ânimos. E aí, hoje, nós trazemos essa questão, a sombra. E aí, a primeira questão que surge, Djalma, e aí eu vou até passar a bola para ti, é qual é a relação da ânima, do ânimos e com a sombra? A ânima e o ânimos, eles projetam a sombra, porque eles são, como bem foi colocado no título do episódio 2, eles são os porteiros do inconsciente. São eles que fazem essas projeções. Então, quando nós começamos a nos incomodar com problemas que um outro apresenta, nós estamos com a sombra sendo projetada. É importante que nós comecemos a verificar isso, porque nos levará a uma análise pessoal. Se aquilo está me incomodando, de que maneira eu também tenho aquela coisa? É o problema do julgamento. Eu posso julgar sem maior emoção, porém, quando eu sou tocado pelo que o outro fez. Quando aquilo me incomoda, eu estou projetando uma sombra. Eu não sou igual ao outro, mas eu tenho comportamento assemelhado àquele que eu estou condenando no outro. Isso é interessante. E o interessante também, Djalma, é que o quanto mais incomoda, o quanto mais nos tira, na linguagem popular, do eixo, né? Que as pessoas às vezes falam, me tirou do eixo, fulano me tirou do eixo. Quanto mais nos incomoda, quanto mais nos tira do eixo, quer dizer que essa projeção ainda é maior, né? A intensidade do incômodo, do conflito, da desestruturação que nós sofremos com uma determinada situação representa muito a intensidade da sombra que nós estamos, que nós possuímos, né, inconscientemente e ignoramos conscientemente. E aí é o que a gente tem falado aqui também, que essa questão de se conhecer, de mergulhar no mundo interior, é uma questão bastante acessível a toda a gente, como a gente sempre tem falado, porque temos elementos do nosso dia a dia que nos possibilitam fazer essa análise, essa conversa com esse mundo íntimo. E aí, como você trouxe, essa análise do incômodo em uma situação adversa, numa situação com outra pessoa, e a intensidade desse incômodo representa muito o que é que os elementos inconscientes que ignoramos e que reprimimos. E o importante é ter uma ideia que todo arquétipo ele tem dois lados, vamos chamar assim. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. A sombra também tem, porque normalmente, quando se fala sobre sombra, só se pensa no aspecto negativo da sombra. Tá? Mas existem dois tipos de conteúdos na sombra. Um que eu denomino de sombra áurea e aquele que eu denomino de sombra escura. A sombra áurea representa os aspectos positivos nossos que foram reprimidos durante a nossa evolução na vida, desde criança. A sombra áurea representa problemas de reprimidos de criatividade, vitalidade, entusiasmo, paixão. Esses aspectos que foram reprimidos estão lá, enquanto a sombra escura ela engloba aspectos negativos, raiva, inveja, ressentimento, medo e ódio. Esses aspectos podem ser projetados em outras pessoas ou negados, causando sofrimento. Quer dizer, impedindo muitas vezes uma autoanálise positiva.
É isso mesmo, e aí que entra a questão do julgamento que você já falou, né, Djalma? A questão de evitarmos o juízo de valor precipitado e apressado para não entrarmos numa classificação que vai nos impedir de estabelecer esse contato com essas sombras. E independente de qual a forma dessa sombra é, uma sombra áurea, uma sombra escura, como você trouxe aqui, ambas necessitam e carecem da relação com o consciente. Ambas necessitam e procuram essa relação, porque até essa relação com o consciente é uma necessidade da sombra, mas é um impulso do self, né? Para estabelecer a relação com o consciente através de todos os seus elementos e suas estruturas. E a sombra, sendo um elemento, uma estrutura, um arquétipo que a gente está discutindo aqui, ele tem essa necessidade intrínseca de se relacionar com o consciente através desse impulso do self. E daí a necessidade de nós discutirmos a sombra, o reconhecimento dela, a legitimação dela também, como falamos até anteriormente sobre a ânima e o ânimos, também a legitimação da sombra. E aí repara que existe aqui um nível mais profundo e um nível de dificuldade maior. Porque quando falamos da ânima e do ânimos, até a questão de relacionarmos com a ânima e o ânimos torna-se mais simples, até porque relacionamos no dia a dia com os parceiros, com o marido, a esposa, o namorado, a namorada, nos relacionamos. Mas com a sombra, nós sempre, no dia a dia, temos a tendência a evitar e a reprimir. Repare, no contato com a notícia que pesarosa, difícil, o que é que a gente faz? Muitas das vezes nos retraímos. Num filme de terror, o que é que nós fazemos? Muitas vezes nos retraímos. Ou seja, na sombra, aí é a coisa mais difícil, porque estamos lidando com conteúdos que é difícil para a gente conscientemente e que temos a tendência de fugir deles. Exatamente. Agora, o interessante é que quanto mais nós trazemos conteúdos da sombra para a consciência, mais essa consciência se amplia e nós passamos a conhecer mais sobre nós. E isso que é importante. E quando eu trouxe para vocês a colocação da sombra áurea, é porque é um aspecto da sombra que geralmente não é analisado, não é visto. É o lado positivo do arquétipo da sombra. A sombra tem qualidades reprimidas. E sabem como nós podemos ver isso? Quando nós projetamos em alguém, quando uma pessoa que nós admiramos profundamente. Ah, eu admiro profundamente Fulano porque ele fala bem, porque ele tem conhecimento, porque ele tem qualidades tais e tais. Muitas vezes dizemos até que gostaríamos de ter. O problema é que quando essas qualidades estão em nós reprimidas, significa que nós podemos também trazer para a consciência, aumentando não só a nossa consciência, mas ampliando a nossa capacidade de desenvolver novos recursos. Porque o que nós admiramos do outro, nós nunca chegaremos a ser igual ao outro. Todavia, nós cresceremos mais na medida em que esses conteúdos vierem à nossa consciência. Exatamente. É um processo de ampliação das possibilidades de representação consciente, né? É trazer justamente do nosso íntimo, desse mundo íntimo, para o contato com a consciência e assim, consequentemente, contato com o mundo externo, esses elementos que muitas vezes ignoramos, reprimimos e que habitam um outro mundo e por habitar um outro mundo carecem de ter o contato com esse mundo que nós habitamos, nós intermediamos. E aí é interessante, João, porque a oportunidade é ampla, as possibilidades que está lá, como você disse, a sombra, o lado positivo do arquétipo da sombra, e porventura muitas vezes ignoramos pela falta de prática, pela falta de exercício, pela falta de cuidado e pelo medo também, né? O medo que gera esses elementos que quando classificamos de sombra. E aí, quando falamos do lado positivo desse arquétipo, da sombra, nós falamos da possibilidade de trazermos, como você disse, novas possibilidades, novas ferramentas que muitas das vezes está fazendo falta na nossa vida. Muitas das vezes a dificuldade representa também essa falta dessas ferramentas que temos que necessitamos desenvolver, né? E aí que tá. E aí as dificuldades se apresentam também como um mecanismo, uma comunicação entre o mundo externo e o self, trazendo
as oportunidades de desenvolvimento, impulsionando ali o ego o consciente a se interagir com situações que o obrigue a desenvolver essas capacidades e buscar da sombra. E aí, Djalma, como é que a gente vê isso? Como é que a gente vê esse lado áureo da sombra? Como coloquei anteriormente, nós vemos esse lado na medida em que nós admiramos pessoas. Eu tive uma experiência interessante com isso, comigo mesmo, que quando eu comecei a minha vida fazendo palestras, e o que é que aconteceu? Eu admirava muitos palestrantes e nunca imaginava que eu poderia ser igual àqueles camaradas. Eu não fiquei igual a eles, mas pelo menos eu desenvolvi uma possibilidade maior de comunicação, como está acontecendo até hoje. E isso foi um desenvolvimento muito positivo. Olha, na sombra áurea, nós temos muitas vezes uma criatividade reprimida, temos uma espontaneidade reprimida por situações existenciais e temos uma autenticidade ocultada. E ficamos na busca pela aprovação, o medo de ser diferente, o desejo de ser aceito. Então, esses são os elementos que muitas vezes nos bloqueiam. E nós temos que começar a desenvolver. E quando nós admiramos, por exemplo, alguém que é criativo, por que eu não posso também desenvolver uma criatividade? Se eu admirei, significa que eu tenho essa possibilidade. Agora, não vou ser igual ao outro, a criatividade do outro, mas eu desenvolvo a minha criatividade dentro das minhas condições, dentro dos meus recursos. Ser também espontâneo, não ter comportamentos rígidos. Nós podemos ampliar esta possibilidade, desejando viver de forma mais autêntica, mais alegre e simplesmente fazendo as coisas sem buscar a aprovação dos outros, sem ter o medo de ser diferente dos outros e ter o desejo de ser aceito o tempo inteiro. Então, eu tenho que começar a desenvolver esse recurso em mim. É interessante que a gente está falando aqui de um processo é até um processo de mineração, né? Como extrair das entranhas da terra o mineral precioso. A gente está aqui discutindo a possibilidade de extrair das entranhas da psique elementos preciosos para nós. Como aí você trouxe a questão, por exemplo, criatividade, da espontaneidade, de uma interação mais ajustada com a vida, tanto interna como externa. E a gente está discutindo essa possibilidade de como mergulhar no nosso íntimo, como mergulhar nessa natureza íntima e extrair esses elementos. E como pôr eles em prática, que é outra questão. Como não só reconhecer, extrair e pôr em prática. E é outra questão que é interessante também, Djalma, que é, por mais que a gente tente legitimar, reconhecer e interagir com as sombras, elas sempre vão existir. E à medida que nós vamos interagindo, vamos criando essas oportunidades de interagir com esses elementos, sempre vai ter outros elementos que a gente ainda não teve a oportunidade de interagir. Porque aí é sempre como dizem, enquanto a luz haverá sombra, e a existência da sombra também não quer dizer que é algo negativo. É algo necessário às vezes, né? Sem a menor dúvida, porque a sombra, ela nos coloca a possibilidade de desenvolver novas coisas e de termos consciência daquilo que efetivamente somos. Dentro da sombra áurea, nós podemos ter uma intuição negligenciada, podemos ter uma sensibilidade que está escondida, ter a coragem enfraquecida, a generosidade abafada. Se nós identificamos isso, nós temos possibilidade de desenvolver, ou seja, a nossa vida vai melhorar desta maneira, dessa forma. Então, eu estou falando ainda, nós estamos conversando aqui sobre sombra áurea, e daqui a pouco vamos falar sobre a sombra negativa, o lado o escuro da sombra e como é importante para a nossa vida entrar em contato com ele. Tá? Olha, e podemos, inclusive, ter técnicas para identificar a sombra. Observação do comportamento, análise de sonhos, projeção nos outros, autorreflexão profunda.
vai estar sempre, a gente, é interessante, né, Djalma, que sempre o caminho, assim, a receita passa sempre por esses elementos, né? Reflexão profunda, análise dos sonhos, observação do comportamento. E isso vale, como a gente já falou antes, para ânima e para o ânimos, mas vale para a sombra. Claro que em diferentes perspectivas, de formas diferentes, mas são mecanismos que são bastante acessíveis, está à nossa disposição e podemos pôr em prática sempre, em qualquer momento do dia. E aí a observação do comportamento, a gente já falou, né? Observação do comportamento, em um conflito, em uma carga emocional que aflora, que vem à flor da pele, a gente consegue interagir com a sombra também. E aí a gente análise dos sonhos, pô. A análise dos sonhos é também outra ferramenta que está à nossa disposição. É muito rica e também é uma ferramenta que quanto mais usamos, mais ela se apresenta. Se você nós não, como toda ferramenta, quanto mais utilizamos, mais ela se torna funcional, mais ela se torna afiada e mais a disposição fica nossa. E projeção nos outros, a projeção é aquele elemento que qualquer interação humana tem uma projeção. E qualquer projeção tem um elemento da ânima e do ânimos e tem a sombra junto também. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, essa relação entre a ânima e o ânimos e a sombra. Por que que a sombra vem junto? Por que que outros arquétipos vêm junto? E a autorreflexão é aquele modo, né, de pôr a posição de observador de si próprio, destituído de qualquer julgamento, juízo de valor, e fluir a observação e a análise dos elementos que se expressam através de nós. E aí, conhecendo a ânima, o ânimos, a sombra, e conhecendo mais ou menos o que é que essa dinâmica e essa atuação na psique, a gente começa a colocar os elementos na caixa, mas não deixar eles lá parados na caixa, porque isso aqui não é só uma discussão lógica, teórica, mas é algo pragmático, é algo que é para pôr na prática e é algo dinâmico, não é algo estático, que está ali constantemente atuando em nossa vida, não é? Isso mesmo. E nós temos técnicas avançadas para trabalhar a sombra. É um processo que desafia, porque quando nós vamos trabalhar a sombra, tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo, nós vamos verificar que é algo que nós temos que ter consciência para, inclusive, melhorar nossa relação com o outro. De um lado, pela projeção da nossa admiração, nós verificamos o que precisamos desenvolver. Mas também quando nós projetamos um sentimento negativo, quando o outro nos incomoda e nós tomamos consciência, nós podemos trazer esse conteúdo para a consciência e trabalhá-lo, ou seja, começar a verificar que o problema é meu, não é do outro. Eu é que tenho que olhar que o outro serviu para me aprontar, perdão, para me apresentar esse elemento negativo. Agora eu tenho que confrontar a sombra para aprender a reconhecer e acolhê-la. Ela é importante para mim porque ela me ajuda a ficar melhor. Eu tenho que integrá-la conscientemente para ela fazer parte da minha personalidade. Eu ter conhecimento disso, porque aí eu, quando estiver com alguém e eu começar a projetar, eu digo: o problema é meu, deixa eu trazer a minha projeção. Isso não significa que o outro não tem um problema, ele tem. E, inclusive, por isso que ele segura a minha projeção. Quando a minha, no caso, minha ânima, ou no caso de mulheres, o ânimos, ela projeta, automaticamente significa os dois têm um problema em condições diferentes, mas tem aquilo. Agora, ter uma autoaceitação, isso é importante. Muitas vezes as pessoas não têm uma autocompaixão. Eu quando perdoo os meus erros, eu começo a compreender os erros dos outros também. E aí eu tenho maior possibilidade de entender o outro no seu problema, na sua dificuldade, porque eu verifiquei, eu também tenho esse problema. Então, isso aconteceu comigo e aconteceu com ele. Isso me leva à transformação, que é transformar a energia da sombra em algo positivo e criativo. Porque na medida em que eu me torno consciente, esse conteúdo da sombra vai liberar a sua energia, a sua libido. E eu posso, ampliando minha consciência, usar isso positivamente em meu desenvolvimento pessoal. É muito interessante, Djalma, porque aí a gente pensa, né, as possibilidades que podem ser perdidas por questões, por exemplo,
a limitação de uma visão através de uma crença. Muitas das vezes nossa crença limita-nos tanto e criamos um Deus ou um ser transcendente que vai nos julgar pelas nossas atitudes e vai reprimir e vai nos pôr na posição de culpados, de merecedores de um castigo. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso está muito associado com a sombra, porque tudo aquilo que vai ativar essa visão de um Deus que vai punir-nos vai estar relacionado com algo que nós temos que fugir, que afugentar, que negar. E aí, toda vez que nós negamos algo que nos apresenta dessa forma, nós criamos e reforçamos uma sombra, tanto positiva como negativa. Porque, da mesma forma que é uma visão religiosa que às vezes nos limita, não pregando contra a religião, mas pregando, dizendo que existem visões, tanto filosófica, religiosa, que limita as nossas possibilidades, e tanto para o negativo, como a questão da culpa, quanto para o positivo, que às vezes criamos seres que são angelicais e que são superiores ao humano e que inatingível ao humano. E ali está a questão áurea também, né, que a gente está discutindo, que colocamos lá em cima os anjos, os santos, os deuses, e com propriedades, com elementos que achamos que nunca podemos alcançar. E claro que para desenvolver certas capacidades requer tempo, esforço e dedicação, mas não significa que nós não vamos nunca alcançá-las. E às vezes essas formas de enxergar a vida criam bloqueios psicológicos, bloqueios e mecanismos de reação e que só alimenta o reforçar dessas sombras, tanto a áurea quanto a sombra sombria, que é aqui uma classificação só para gerar essa distinção de elementos. Mas é isso, é interessante quanto muitas vezes mecanismos psíquicos geram essas ações e reações de proteção que são desnecessárias hoje em dia, não é? Sem dúvida. E observe que nós temos um processo de individuação. Falamos isso no primeiro episódio. E a integração da sombra é efetivamente algo de positivo nesse processo de individuação. Algo que nos vai fazer desenvolver recursos, verificarmos o quanto nós temos do coletivo em nós. Porque o coletivo também nos leva a colocar determinados elementos na sombra, determinados conteúdos. Quando nós nos tornamos julgadores dos outros, quando nós temos uma híbris, quando nós temos uma inflação de nos acharmos melhor do que os outros, temos preconceitos e etc. Então, o processo de individuação requer que nós tomemos consciência da sombra em nós, tá? A sombra e o processo de individuação, primeiro, requer uma viagem interior nossa, como você tem colocado muito bem, analisar a nossa consciência de maneira objetiva, como nós analisamos a natureza, confrontar as trevas dentro de nós, integrá-la em nós e despertar a consciência, porque aí vem o processo de individuação. A individuação é uma jornada única, porque é uma jornada para nós encontrarmos a nossa singularidade. Nós, integrando a sombra, nós vamos transformar as partes obscuras em conhecimento para nós e despertar a consciência. Nós vamos, ao ampliar a consciência, ter uma visão da vida melhor e, inclusive, vivermos mais plenamente. Interessante. E aí, Djalma, é um processo interessante porque é um processo de expressão, né? O self buscando se expressar e se desenvolver e criar capacidade de melhor se expressar. E aí, voltando atrás um pouquinho nesse processo, a gente vê a forma mais imediata e primeira dessa expressão do self e interagir com a vida através dos instintos, né? E ali lá atrás, na forma mais instintiva, sem ainda essas capacidades que nós temos hoje em dia, o ser e interage instintivamente com a vida, o instinto de reprodução, o instinto de preservação e assim por diante, buscando alimentar, buscando reproduzir, buscando sobreviver. E aí, à medida que nós desenvolvemos novas capacidades, vemos essa dinâmica psíquica se tornando mais e mais complexas e vemos a expressão dos arquétipos e que aqui falamos. E o arquétipo mais próximo de nós, que é aquele que discutimos no episódio passado, é o arquétipo da ânima e do ânimos. E aí, o que eu quero dizer com isso? A ânima e o ânimo estão ali pertinho, né, da nossa consciência, interagindo, como nós falamos, os porteiros do inconsciente. Por detrás deles tem todos uma economia, uma diversidade arquetípica grande
e todos energizados sempre pelo self, pela energia do self, tentando se expressar e interagir através de nós. E o que acontece quando temos falando aqui agora do arquétipo da sombra, quem é que vai nos possibilitar interagir com essas sombras? Nós diretamente podemos enxergar, podemos reconhecer elementos, mas a ânima, é o ânimos que vai trazer com eles a expressão dessa sombra. E aí vamos recordar um pouco na conversa passada, do episódio passado, que falamos de uma relação conjugal, quando tem uma briga, normalmente não é um falando com o outro, mas é ânima falando com o ânimo, e se expressando através dos elementos que brigam. Mas o teor do que a ânima e o ânimos traz não é sempre igual de pessoa para pessoa, é sempre diferente. E o teor da forma de expressar a amargura, o revide, a dor que se expressa através da ânima do ânimo, carrega muito a sombra. E daí que como a gente propôs no episódio passado, esse diálogo com a ânima e com ânimos possibilitará uma interação mais saudável com a sombra, porque quando interagirmos com eles, a sombra vai se expressar, vai ser projetada e nós vamos conseguir reconhecer também esses elementos da sombra. Se nós não temos uma relação com o item mais próximo de nós, que são eles, esses arquétipos, imagina com a sombra. Vai ser pior ainda. Se não nos relacionarmos bem com a anime e com ânimos, com a sombra vai ser aí vai ser o problema vai ser grande. Mas se tivermos eles como alinhados, o que é que eles vão fazer? Eles vão nos ajudar nesse processo de educação. Eles vão ser como o pai, como a mãe que gesta essa sombra de uma forma que ela se apresente ao consciente mais educada, mais possibilitando uma maior interação. E o interessante no que você acabou de dizer é que, na mitologia, existe a jornada do herói. A jornada do herói significa o quê? Ele tem que cumprir uma determinada missão. Tá? Ele é primeiro chamado para cumprir. Isso que você colocou agora sobre a ânima e o ânimo, fazendo a projeção da sombra, é um primeiro contato que na nossa jornada de herói. Realmente que nós temos a jornada de herói, porque a vida significa isso. Nós teremos sempre obstáculos, teremos sempre adversidades para lidar, ou seja, nós temos uma luta constante pelo nosso desenvolvimento. Tem pessoas que recusam o chamado, ficam com medo. Mas se nós deixamos o medo de lado e aceitamos a missão, nós vamos em frente, porque no início a sombra, que é muitas vezes denominado o dragão do umbral, é aquele que está impedindo o nosso crescimento. Quando nós aceitamos o chamado pela nossa individuação, o chamado para buscar a nossa singularidade, nós receberemos ajuda também de outros arquétipos, como o arquétipo do velho sábio, ou seja, aquela sabedoria que está dentro de nós e que muitas vezes nós não temos um contato com ela. Então, essa sabedoria vem naquilo que Jung chamou o velho sábio, que é um arquétipo que nos ajuda nesse processo, nos dá condições de enfrentar os nossos medos, de entender a importância da sombra para o nosso crescimento pessoal. E isso nos leva a cruzar o limiar. Nós ultrapassamos o dragão do umbral, fazemos, por exemplo, como Heracles, quando ele vai ao Hades. Ele primeiro domina quem? Cérbero, o monstro que está lá, de três cabeças, que está na porta do Hades, que é um mergulho no inconsciente. Então, quando nós cruzamos esse limiar, nós vamos ser protagonistas agora do nosso crescimento. Enfrentamos a sombra não para vencê-la no sentido de negá-la, pelo contrário, afirmá-la, trazendo para a consciência, e ao fazer isso, nós estamos entrando em nosso mundo inconsciente e tomando consciência dele. Nós passamos a validar esse mundo interior e aí a nossa consciência tende a crescer muito mais. E agora, esse é um tema muito interessante de ser discutido, que essa jornada, que aí a gente pode analisar diversas histórias de herói, diversos filmes, diversos livros, diversas mitologias, e a gente vê sempre esses elementos, né, Djalma? Por exemplo, a gente vê sempre o elemento do oposto, do sexo oposto do protagonista em perigo, ou seja, é a princesa,
é a esposa, é o homem em perigo ou a mulher em perigo, e sempre do outro lado temos um elemento oposto tentando desenvolver capacidade de salvar. Normalmente é um elemento narrativo sempre que aparece sempre em muitas histórias. E a gente, se parar para pensar e lembrar dos filmes que a gente vê, de até jogos, jogos eletrônicos ou livros ou mitologias mais antigas, a gente vai ver, sempre tem um elemento em perigo e aí o protagonista tem que ter uma atitude diferente para salvar. E a gente faz essa relação, né? A gente falou anime em anos, episódio passado. E aí depois, como você disse, tem o mago que vem auxiliar, tem algum elemento que representa uma sabedoria, o velho sábado, um arquétipo que a gente pode estabelecer uma comunicação e desenvolver essa capacidade de sabedoria, de processar essa sabedoria. Mas aí também tem outros elementos que são interessantes, né? Mostra muitas vezes a ajuda de animais. Muitos contos de fada têm animais que vêm auxílio, né? E aí tá as forças instintivas também se prestando positivamente no auxílio do herói. E aí tem esses elementos que apontam, né? Um elemento que existe na nossa economia psíquica que está disponível, a disponibilidade para usarmos. Outro elemento que é interessante são as ferramentas. Muitas das vezes tem uma espada, tem uma armadura, tem um escudo. E são essas ferramentas, como já são ferramentas que já passou por um processamento humano, a espada foi forjada, o escudo também, representa elementos que estão à disposição ali do consciente imediatamente, que a gente pode pôr em prática e usar. E um elemento que quando você falava, Djalma, que eu achei interessante é que muitas das histórias, principalmente hoje em dia, a gente vê muitos filmes que o inimigo, no final, se torna amigo. Ele não é eliminado, ele não é morto ou extinguido, mas há um processo, um conflito. No conflito, há uma solução, que a solução é o inimigo torna-se um antagonista que ajuda o protagonista, que deixa de ser um antagonista que entra em conflito. E normalmente, muitas das vezes, o protagonista não elimina o inimigo. Isso é um ponto importante, que a gente tem a tendência, quando fala de sombras, em matar, extinguir e eliminar. E não é isso que nosso inconsciente nos diz através dessas histórias. Ele até aponta que quando essa conversão, né, do inimigo, do elemento que representa o mal, o oponente, quando essa conversão, o protagonista se torna até mais forte, porque ele encontra um aliado que tem outras capacidades que ele não tem e que juntos eles conseguem até superar outros obstáculos futuros, que aí até vem a sequência, o filme número 2 ou a sequência do mito, da história, que esse elemento que era antagonista vem agora auxiliando o herói em uma nova jornada. É isso mesmo. O interessante, quando estamos falando na jornada do herói, o grande inimigo nosso, na verdade, somos nós mesmos. Porque o inimigo que nós vamos enfrentar e que nós temos que conhecer, é por isso que o autoconhecimento é importante, para saber aquilo que está em nós, o como nós somos efetivamente e o que nós podemos fazer para cada vez mais ampliar. Essa luta contra o inimigo não é para matá-lo, pelo contrário, é para justamente trazê-lo para a nossa convivência, esse inimigo interior, essa sombra. Nós temos que integrá-la, por quê? Porque quando fazemos isso, nós passamos a entender não somente a nós mesmos, mas o outro também. A integração vai mostrar que tem um potencial em nós que nós não estamos desenvolvendo, não é? Que nós não estamos utilizando em nossa vida, quando nós estamos bloqueados por uma série de sentimentos internos que não nos deixam trazer todos os recursos que nós temos à nossa disposição. A busca pela autorrealização se torna mais clara quando a pessoa reconhece e utiliza o potencial da sombra, transformando-o em algo positivo. Porque ao saber daquilo que é negativo em mim, eu não só me entendo, como eu entendo os outros. Eu passo a ter uma visão mais positiva da vida, uma visão muito mais positiva daqueles que convivem comigo. Você colocou bem, na relação afetiva, por exemplo, a outra pessoa que convive comigo não é minha inimiga. Muito ao contrário, ela está apontando para mim coisas que eu tenho que mudar, como eu também estou apontando para ela coisas que ela tem que mudar.
É isso que isso o que é interessante é o que a gente vem discutindo aqui, fazendo essa analogia que você trouxe da jornada do herói. A gente encontra diversos elementos à nossa volta que expressam essa dinâmica psíquica, né? Essas buscas, esses encontros, esses desencontros e essas necessidades. E aí é mais uma expressão da totalidade buscando se reconhecer, mas não só a totalidade individual, mas uma coletividade também proporcionando elementos que os indivíduos se encontrem. E aí é que a gente discute, que é interessante também, que é o encontro do indivíduo consigo próprio gera um acréscimo na totalidade. E há essa sinergia entre individualidade e totalidade, e o processo de individuação, como a gente já falou, é um contributo também para o processo de desenvolvimento coletivo. E aí, que é interessante, nesse episódio de hoje aqui, a gente discutir a questão da sombra e dessa busca dessa relação com a sombra, não, novamente, né, não dominando a sombra, não eliminando a sombra, mas se relacionando como é com ela, vamos trazer um acréscimo a mais a essa economia individual e psíquica coletiva também. E vamos ofertar outras possibilidades para o coletivo, o social de desenvolvimento, mas passa sempre pelo indivíduo. Sempre o indivíduo necessita de iniciar esse processo. O processo nunca vai ser iniciado de fora para dentro, mas é do meio para dentro e do meio para fora. O meio sendo aqui o intermediário, que é o ego, o consciente, o eixo consciente. Sabendo que todas as dimensões externa e contra externa são muito maiores, infinitamente maior que o consciente, e daí que a necessidade de estabelecer essa relação de uma forma equilibrada, não na euforia de querer dominar ou no querer se subjugar também. E outra questão que é interessante, muitas vezes a gente se põe na posição de ser subjugado, porque é mais fácil. É mais fácil muitas vezes ser liderado. É mais fácil muitas das vezes termos um elemento externo que diz você tem que fazer isso, aquilo, outro, e nos extinguir completamente a nossa individualidade. Mas se fosse isso, a gente estaria sempre no reino animal, não teria chegado aqui a essa posição, essa condição, não é? De termos a possibilidade de decidir. Se o self quisesse um capaz que pudesse mandar tudo e ter que executar sem questionar, não precisava de ter evoluído até desenvolver o consciente, o ego. Ou seja, temos que exercitar nossa capacidade de decisão, mas uma decisão consciente e alinhada com diretrizes que sobrepõem a consciência. Mas não também nos deixarmos subjugar e querer sair, ser levados pelo sabor do vento, não é isso também. Muito bem. E olha, falando sobre o eu, é uma reconciliação com o eu, porque normalmente nós temos problema com o nosso eu, a ponto de ter pessoas que dizem que temos que matar o eu. Não, não tem que matar coisa nenhuma. Pelo contrário, o eu tem que ser educado, reconciliar-se com o eu. A integração da sombra representa o processo de reconciliação com o nosso eu completo, incluindo as partes rejeitadas e reprimidas dele. E nisso nós expandimos a consciência, integrando a sombra, tendo uma compreensão muito maior de nós e de nossas relações com o mundo. Temos uma completude psicológica. A integração da sombra é essencial para isso. Nós ampliarmos a nossa maneira psicológica de viver, de sentir, de ver as coisas. Finalmente, nós chegamos ao autoconhecimento e à cura. Porque, como um Quirón, nós todos temos uma ferida da qual nós precisamos nos libertar. Essa ferida é justamente o conflito que nós temos interno. E na medida em que nós trazemos a sombra para a consciência, nós automaticamente começamos a nos compreender e começamos a nos curar daqueles elementos que estavam dificultando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento pessoal, a utilização de recursos que nós temos e que nossa vida vai se tornar muito mais ampla, porque o autoconhecimento nos dá condições de viver com maior intensidade e mais profundamente. E agora um ponto que eu fiquei pensando, Djalma, é que, em geral, e até no domínio religioso, a consciência é sempre posta como algo a ser
algo ruim, algo a ser combatido. O pecado original, a primeira atitude consciente, a primeira escolha, a primeira decisão por conta própria foi Deus condenou, expulsou do paraíso. Mas também no Oriente temos muitas visões filosóficas e religiosas que pregam a eliminação do desejo, prega a eliminação do ego. E nós temos essa cultura de negação do consciente, de negação do ego, que gera um conflito muito grande íntimo, porque a gente não consegue viver sem a consciência, a gente não consegue interagir com o mundo externo sem o ego. E ao mesmo tempo, nossa volta tem uma cultura de negação, de pejorativa para com a atitude consciente, com o ego. E como é que a gente vê, como é que a gente interage com isso? Gera muita culpa quando a gente tem atitudes, por exemplo, quando a pessoa sai do lar, tem uma pressão muito grande dos pais, às vezes. Tem um conflito, necessita um conflito para ver esse desligamento. E ali é uma atitude consciente que a pessoa busca uma independência, mas os elementos que estão assim, que estiveram até acima psiquicamente, porque os pais normalmente representam uma instância superior psíquica para a criança, para o bebê, o desligamento normalmente é um processo doloroso. Tem conflitos entre os pais e os filhos, e tem desapontamento. Os pais se desapontam porque criam expectativas para com aquele ser que é independente, mas eles não enxergam como independente, enxergam como uma extensão deles próprios. E os filhos enxergam os pais muitas vezes também como uma instância superior que não pode, eles não podem decepcionar. E isso se estende não só à relação familiar, como à relação social. Aí existe uma pressão social para que a gente haja de acordo com os padrões sociais. Mas muitas vezes os padrões sociais, e isso é muito fácil de ver, olhe para a história, os padrões sociais muitas das vezes não é aquilo moral a ser feito. E a individualidade pede ações diferentes, muitas das vezes, do que o coletivo. E aí gera um conflito também muito grande. É outro conflito de afirmação da individualidade e descolar, não é? Dessa pressão coletiva. E a gente vai estendendo, vai saindo da família, vai para os amigos, vai para a sociedade, e tem sempre essa pressão, essa opressão até, né, psíquica, que a gente estabelece de acordo a justamente essa tendência a negar nossa consciência, negar nossa individualidade e nos delegarmos ao coletivo. E isso, claro, isso é histórico, porque o processo evolutivo psíquico vem justamente do reino animal, do reino inconsciente, do reino instintivo, até agora que nós temos uma consciência à nossa disposição. E claro que é um processo doloroso, porque a gente vai enfrentar esses elementos que muitas das vezes psiquicamente que se apresentam para nós como elementos que se sobrepõem a nós e requer a dor, requer o distanciamento, o desacoplamento, vai requerer uma certa dor. E essa dor é justamente aquilo, talvez, que as religiões condenam o ego por causa dessa dor, porque o ego é o motivo da dor, porque a consciência desses desafios gera dor. É verdade, porque nós geralmente somos frutos do coletivo. O processo de individuação requer que nós tenhamos consciência do que é que o coletivo que está em nós pode estar fazendo conosco. E nós podemos transformar isso em algo muito positivo. Por exemplo, você colocou bem, o sair da família, a jornada do herói requer que o indivíduo enfrente a vida ele mesmo, com seus recursos. Os pais, eles devem preparar os filhos justamente para cumprirem a sua missão de viver, para realizarem, inclusive em favor do coletivo, muita coisa. Porque a individuação, ela requer de nós o quê? Que nós possamos retribuir ao coletivo o muito que ele fez por nós. Não significa que o coletivo seja ruim, pelo contrário, nós estamos aqui conversando em português porque nós nascemos num país onde o coletivo nos trouxe o falar uma língua, a língua portuguesa, e nós estamos conversando com isso. Depois nos ofereceu meios de poder estudar, de poder trabalhar, de poder constituir família. Então, nós temos uma dívida muito grande com a coletividade. E quando nós começamos a trabalhar a sombra, a compreendê-la e a integrá-la, nós poderemos, no processo de individuação,
utilizar também isso para entender melhor nosso relacionamento com os nossos semelhantes e com a sociedade de um modo geral, que nós somos seres humanos como os outros, que os outros sofrem como nós sofremos, que os outros têm dificuldades como nós temos dificuldades. E a nossa jornada de herói requer que nós vençamos isso, os famosos 12 trabalhos de Hércules. Nós temos que começar a enfrentar essas dificuldades dentro de nós. Nós temos que matar as aves do Lago Estífane, temos que lutar com a Hidra de Lerna, que as cabeças estão crescendo sempre. Nós temos que finalmente matar o leão de Nemeia, ou seja, nós temos que é uma luta muito profunda conosco para, primeiro, educar o ego em vez de matá-lo, e também desenvolver recursos que nos possibilitarão a sermos muito mais felizes e mais compreensivos conosco, porque nós não poderemos nunca estabelecer uma compreensão com relação ao outro se nós não trazemos a nossa sombra para a consciência, porque o outro também tem sombra. Quando eu projeto, significa que ele tem a mesma coisa. Se eu reconheço a minha sombra, eu vou entender a sombra dele. E vou deixar de ser o indivíduo que vai ser o inimigo dele, mas vou ser um cooperador com ele na minha mudança interior, através do meu exemplo, para que ele também mude. E isso é que é importante. Isso. E aí, novamente, um elemento chave aqui dessa discussão é não julgarmos, não é não condenarmos, ou seja, o social não é ruim nem é bom, é o que é. Ou seja, existe a opressão do social sobre o indivíduo, mas existe também a contribuição do social para com o indivíduo. E a gente criarmos um juízo que é negativo ou que é só positivo, limita muito essa possibilidade de interação. E assim como o ego, né? O ego, a gente tem essa, como a gente falava, tem esse juízo de ser negativo, de ser positivo, mas ele é o que é. E a gente julgar e condenar vai nos levar a uma posição de conflito desnecessário. E aí, Djalma, só para fazer agora a ponte com o próximo episódio, na sombra, se nós destituirmos esse julgamento e assumir essa posição de observador ativo, a gente vai enxergar através das sombras outros elementos psíquicos, que um exemplo deles é a função inferior. E vamos falar agora da função inferior no próximo episódio, o episódio número 4 do nosso trabalho, e vamos discutir mais. Aí a gente está fazendo encadeamento, né? Falamos individuação, ânima e ânimos, sombra, e agora por detrás da sombra tem outros elementos que agora vamos destrinchar um pouco mais aqui com vocês, que é a função inferior. E aí até suscito aqui a curiosidade, quem tiver interesse em trazer, em fomentar aqui novas discussões, entre em contato conosco, envie perguntas, envie ideias, que a gente pode trazer aqui também para falarmos, interagirmos um pouco mais com vocês. Mas é isso, Djalma. Vamos terminar aqui agora o nosso episódio, não é? E temos o episódio 4, função inferior. E aí, o que é que você diz desse próximo episódio, Djalma? É o interessante porque aí é outro elemento importante para nós entendermos o outro. Porque nós temos um tipo psicológico específico. Nós vamos ver isso. A atitude diante da vida, que pode ser extrovertida ou introvertida, e as funções da consciência, sentimento, pensamento, intuição, sensação. E verificarmos que, normalmente, quando nós nos relacionamos com alguém, nós nos relacionamos muitas vezes com pessoas que têm o oposto nosso, a função inferior. O outro é nossa função inferior. Ou seja, é um convite para que nós tomemos dessa função inferior e tomemos-la e coloquemos na consciência. Aprender com o outro. E isso é importante. Quando nós estamos falando aqui de sombra, a projeção da sombra vai nos levar a entender como nós somos. E isso vai fazer com que nós nos relacionemos melhor com o outro. Ah, como você bem disse, que as pessoas comecem a fazer perguntas. Mandem para nós e nós iremos introduzir dentro da nossa capacidade as respostas para elas. Isso mesmo. Então, meus amigos, nos vemos no próximo episódio, episódio 4, a função inferior. Até lá.